Boa noite a todos. Salve a amada igreja na santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos agora iniciar o nosso culto online, né? Nosso culto presencial já começamos desde as 19h30, louvando e glorificando o nome do Senhor. Hoje é o culto da família e também a Santa Ceia, a primeira Santa Ceia do nosso ministério. E para iniciar, eu vou orar, e logo após o Pedro vai ter a oportunidade de ler os versículos que ele gosta. Senhor, meu Deus, meu Pai, quero te agradecer, Pai amado, mais uma vez por esse culto abençoado. Te agradeço pela presença dos meus irmãos que estão aqui junto comigo, Pai. Te agradeço pela minha família que está aqui conosco, aqui no nosso ministério, lutando para salvar almas, Pai. Pai, sei que o culto de hoje, eu sei que tu já se faz presente, já sinto a sua glória na nossa casa, Pai. Pai amado, que nós possamos diminuir e tu crescer, Pai. Pai, vamos falar sobre a Santa Ceia hoje, Pai. É um dos atos que tu deixou para nós cumprir. E a família está empenhada na Santa Ceia. E isso é gratificante. Pois tu falas, Pai, pelo apóstolo Paulo, que aqueles que não tomam a Santa Ceia, não participam da Santa Ceia, não tem comunhão contigo. Pai amado, muitos estão doentes, como a Escritura fala. Estão doentes, enfermos e até dormindo, ou seja, mortos, né? Porque não participa da comunhão contigo. A Santa Ceia é um memorial, Pai. É que possamos lembrar do seu sacrifício, enquanto tu, que és Deus, se tornou humano e esteve entre nós. Para lembrar a sua presença que tu teve entre nós como ser humano. E tu voltou para a glória do Pai. E deixou esse mandamento, que é a Santa Ceia. Então, Pai, que tu possa nos usar para transmitir o seu amor ao povo da tua igreja, ao povo do Brasil que está nos ouvindo e nos assistindo. Seja conosco. Abençoe e nos guarde. Tudo isso eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Agora o Pedro Henrique vai ler. Salmo 100 e... É Mateus 19, versículo 13 e 14. Trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhes impusessem as mãos e orassem. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos não os embaraçes de vir a mim, porque dos tais e do reino dos céus tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. Amém. A passagem linda, quando as crianças vão até Jesus e os discípulos tentam impedir, e Jesus fala: deixai os pequeninos, pois do reino dos céus é comparado a uma criança. É linda essa mensagem, ainda mais linda pelo Filho nosso. Hoje vamos falar sobre a Santa Ceia, mas antes vamos para os nossos anúncios. Terça-feira, culto da palavra, onde a gente explanamos e estudamos e Deus nos toca o que Ele quer falar para nós através da sua palavra, não só nas terça-feiras, mas todos os dias. Mas é um dia que nós nos aprofundamos mais nas escrituras, mais um pouco na teologia e mais um pouco na graça de Deus. E no dia 19 de outubro é a terceira festa da criança. Como outubro é o mês da criança, é um mês dedicado às crianças,
E nós não poderíamos deixar de fazer uma festinha para as crianças. Quem já foi criança sabe que é muita beleza uma festinha para nós, quando somos criança. Ainda mais é um dia que você ganha presente, guloseimas, e ninguém puxa a sua orelha, né? É o dia que você pode fazer tudo. E essa é a terceira festa que nós fazemos no nosso Ministério Paz. Online, quando era online, era a segunda. Mas como estamos presentes agora fisicamente, e é a primeira, mas se torna a terceira. Não sei se foi bem claro. É três vezes que estamos fazendo. Fora a festa da Páscoa, de ovinho de Páscoa para as crianças, né? Porque criança gosta de chocolate, quem não gosta. Então, Deus nos abençoou. Já temos para 100 crianças. Já temos 100 kits para 100 crianças. E eu estou orando a Deus que toque no coração de algumas pessoas que são meus amigos e que Deus tenha abençoado muito eles para que me procure, que nós queremos dar um kit para cada criança. O ano passado tivemos 200 e poucos kits, 210, 200 e pouco assim. E fizemos aqui nessa igreja, distribuímos, ainda saímos com carro para algumas ruas, um pouco afastada, um pouco isolada da cidade, e distribuímos para algumas crianças. E nós vimos a alegria das crianças e dos pais quando a criança ganha os seus kits de guloseimas, né? E isso é muito gratificante, ver um sorriso nos lábios de uma criança. Então, se você quer nos ajudar, nosso WhatsApp, todos já conhecem, que é trazemos mensagens todos os dias, e você pode nos falar para nos ajudar com um saco de pirulito, um saco de bala, o que seu coração mandar. E eu estou sonhando muito com botar lá fora da igreja, como fizemos no ano retrasado, né? Botamos pula-pula, até senhoras de mais de 60 anos pularam no pula-pula, né? Viraram crianças. Né? E foi uma brincadeira sadia, tivemos bolo, cachorro quente, minha esposa, coitada, até hoje ela ficou com trauma de cachorro quente. Trabalho a noite toda, ela e minha sogra montando os cachorro quentes. E foi uma beleza a festa. Para a honra e glória do Senhor, as crianças têm um culto especiais, ou seja, onde é falado de Deus, onde é passado alguns desenhos aqui na nossa televisão, explicado sobre Cristo Jesus. Ensinamos as crianças a orar e falamos de Deus para elas. E depois damos os doces. Né? Então que Deus nos abençoe, a você que queira nos ajudar. E a você que queira ajudar, mas não pode, ore conosco. A sua oração também é muito importante. Então vamos para a mensagem. Como hoje é o culto da família, nós também vamos falar sobre família. E vamos começar lá no Êxodo, lá no livro de Êxodo, capítulo 12, do versículo 3 até o 8, depois Êxodo, versículo 13, e depois, dentro do capítulo 12, versículo 23 e 24. Nesse pedacinho de versículo, eu botei: vencendo a morte, o povo hebreu, junto com seus familiares e amigos. Vamos ler pausadamente, enquanto os irmãos estão abrindo as suas escrituras sagradas. Êxodo capítulo 2, versículo 3. Fala a toda a congregação. Quem está falando aqui é Deus. Deus está falando com Moisés e Arão. Fala com toda a congregação. A palavra congregação significa reunião. Em outras palavras, igreja, ajuntamento de pessoas. Fala a toda a congregação de Israel, ou ao todo o povo de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais,
Um cordeiro para cada casa. Ou seja, cada lar tinha que ter um cordeiro para fazer o sacrifício que Deus exigiu. E lá é família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, para comer um cordeiro, né? Uma família de um homem, uma mulher e um filho, não consegue comer um cordeiro todo mundo durante um dia, né? Durante um jantar. Chama-se o amigo, né? Aquele jeito de fala. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto de sua casa, conforme ao número das almas ou de pessoas, conforme ao comer de cada um. Fareis a conta para o cordeiro. Versículo 5. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, ou seja, não poderá ter nenhum defeito na sua pelagem e muito menos no seu corpo. Um animal perfeito. E macho de 1 ano, menos de 1 ano, pode ser mais de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e os guardareis até o 14º dia deste mês. Então aquele animal foi tirado, separado, cuidado, com alimentação balanceada, etc., totalmente separado para a obra do Senhor lá no Egito. Em todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde, e tomarão do sangue e pô-lo em ambas as umbrelas e nas vergas da porta, nas casas em que os comereis. Ou seja, a umbrella nada mais é do que o batente das nossas portas. Aquele batente que tem assim, que a porta fecha. Quando você faz na parede, tem um batente. Ali é a umbrella. Tinha que se passar o sangue do cordeiro. E tinha um ramo, que eu não tenho certeza aqui, mas se era de oliveira ou não, tinha que molhar ele e passar na parede. Voltando um pouco a essa história, aí foi quando Faraó, Deus endureceu seu coração para libertar o povo de Israel. E essa era a última, vamos falar assim, que eles falaram praga, mas não era praga, que viria o espírito da morte, levar todos os primogênitos de cada lar, de cada casa, desde o ser humano até dos animais. E Deus mandou o povo fazer isso, que era seus filhos, para se proteger do espírito da morte. Não comereis, versículo 9, não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com a sua frissura. E nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã, queimarei no fogo. Então não poderia sobrar nada. O que sobrar tinha que ser queimado. Vamos agora para o versículo 13. E aquele sangue que vos será por sinal na casa em que estiver, vendo o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortalidade, quando eu ferir a terra do Egito. Talvez você está falando assim, mas aí não tem nada a ver com a ceia. Claro que tem. Foi a primeira ceia do Senhor. Quando Deus mandou fazer um banquete, e ali a família se reuniu e glorificou a Deus, fazendo o que Deus mandou. No versículo 23 agora. Porque o Senhor passará para ferir aos egípcios. Porém, quando vi o sangue na verga da porta, em ambas as umbrelas, o Senhor passará aquela porta, e não deixará o destruidor entrar
em vossa casa, para vos ferir. Portanto, guardai isto, por estatuto para vós e para vossos filhos, para sempre. Então, quando Deus falou aqui, estatuto para sempre. Ou seja, uma doutrina, um mandamento. E o povo assim o fez. E nós sabemos da história o que aconteceu. Enquanto eu vou explanando, os irmãos vão agora para Mateus capítulo 26. Então o espírito da morte veio e recolheu todo o primogênito do povo de Faraó. E aquele povo que não estava preparado, protegido pelo sangue do Cordeiro, que ali foi um animal pela expiação do pecado, pereceu. Talvez você não tenha lido na Bíblia, mas tenha visto, não fazendo apologia de uma novela, mas tenha visto os 10 mandamentos, que falou detalhadamente, mostrou como foi, né? Tem muito crente que não lê a Bíblia, mas vê a novela, né? E presta atenção. Muitos crentes aprenderam com essa novela, mas aqui não foi novela, foi a vida real, está aqui escrito na Escritura. Apenas trouxeram para o lado fictício da novela. Então ali nós vemos que foi a família reunida. As famílias se reuniram e ali comeram, festejaram a glória do Senhor e a proteção do Senhor. E Deus o livrou. Houve grande mortandade no Egito, mas nenhum povo de Israel perdeu nenhum filho, muito menos um animal, por obediência a Deus. E Faraó liberou o povo, e o povo foi liberto. E isso ficou como mandamento para o povo hebreu, ou o povo judeu nos dias atuais, celebrar a Santa Ceia ou a Páscoa, né? Que está junto, que está interligado, uma vez por ano. Mas nós, brasileiros, somos conhecidos como povo gentil, e a gente ainda vai chegar nessa explanação até o final, fazemos todo o mês. Talvez você fale, mas peraí, pastor, está fazendo todo mês a Santa Ceia, mas lá fala que era uma vez por ano. Mas eu vou chegar lá, porque que nós cristãos, aqui no Brasil, fazemos todo mês. Até aqui era um ato de fé do povo hebreu. Não era compatível, não era para nós, povo gentil, povo brasileiro, povo paraguaio, uruguai, né? Todos os outros povos que aceitaram Cristo são gentios e não são hebreus. Então, para nós, a gente comemora, lê e aceita, porque foi uma doutrina que foi dada para os nossos irmãos. E Jesus veio e cumpriu esse mandamento ou esse estatuto. E Jesus fez no seu ministério foi 3 anos. Durante 2 anos, Jesus fez a Santa Ceia do jeito que o povo hebreu fazia. Era um jantar, onde se comia o pão, se comia um cordeiro. O cordeiro era feito com folhas amargas, aromas amargos. Não vamos entrar em detalhe nesses detalhes. E Jesus fazia com os seus discípulos, fez por 2 anos. Mas no 3º ano, no final do seu ministério, a Santa Ceia
novo significado para todo o povo cristão, seja gentil ou seja hebreu. Porque agora não é mais preparado um novilho ou uma ovelha. E foi a última vez que se sacrificou animal para pagar os nossos pecados. E Cristo fala o porquê ele está mudando a Santa Ceia. Vamos ler Mateus 26, versículo 17. O preparativo. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos junto a Jesus, dizendo: onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E disse: ide à cidade, a um certo homem, e dizei: o mestre diz, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a minha Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara, e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. Mas será que só tinha os 12 discípulos? Não, tinha mais gente. Mas você fala: mas pastor, na Bíblia não está escrito aqui. Mas aonde que Jesus ia, o povo sempre estava com ele. As mulheres de fé estavam com ele. Elas eram que sustentavam o ministério de Jesus. Mas aqui dá ênfase aos 12 que estão junto com Deus Jesus. Mas os demais participaram também da Santa Ceia. Agora no versículo 26 a 29. E quando comia, Jesus tomou o pão e o abençoou, o partiu e o deu aos discípulos. E disse: tomai, comei isto, é o meu corpo. Jesus já estava falando que o pão ia simbolizar o seu corpo. E tomando o cálice e dando graça, deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque isto é meu sangue, o sangue do Novo Testamento. Ou seja, tudo que estava se fazendo novo agora. Estávamos entrando na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu disse entrando, ainda não tinha consumado. Que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não bebereis deste fruto da videira, ou seja, da uva, né? Até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. Eu não sei se os irmãos prestaram atenção, mas eu vou repetir aqui, ó. E desde agora não bebereis, não vai beber mais, deste o fruto da videira, ou seja, da uva, até aquele dia em que o beba de novo, ou seja, vai ter de novo a Santa Ceia, convosco no reino de meu Pai. Então, Jesus está falando que vai ter uma nova Santa Ceia no céu. E até lá, ele não vai beber mais com os seus discípulos. Então, ele estava se despedindo dos seus discípulos. E estava deixando um mandamento, não vamos falar ultimato, mas um mandamento a cumprir. Que a gente toma a Santa Ceia em memorial. Memorial não pensa que é só em morte. Eu só lembro de fulano, ciclano, no seu memorial porque morreu. Não. Mas você lembra no dia do aniversário do seu amigo, ele está vivo? É memória. Você considera aquela festa de aniversário do seu amigo uma festa porque foi um dia que ele nasceu?
E aqui é uma festa espiritual e carnal ao mesmo tempo. Carnal porque Cristo ainda estava na terra, ao lado dos seus discípulos, e já os preparando para deixá-los firme e forte na fé, e Jesus partir para o seu lado espiritual. Jesus ia deixar de ser humano. Jesus ia deixar de ter as paixões, os sofrimentos que nós tivemos, porque ele ia padecer, ele ia pagar um alto preço, mas ele ia para a glória do Pai, e ia viver eternamente, espiritualmente, porque ele é Deus. E nós costumamos falar que nós somos semideus. Tem gente que fica até horrorizado quando ele fala isso, né? Mas é. Porque nós também, quando partimos dessa carne, vamos ganhar novos corpos. E vamos morar com Deus. E Jesus fala aqui, ó. E veio de novo convosco, porque convosco com todos nós. Agora vamos para 1 Coríntios, capítulo 11. Coríntios capítulo 11, versículo 17 a 22, depois de 23 a 32. Como o judeu fazia a Santa Ceia do Senhor? Jesus já tinha partido. Ele já tinha deixado como tinha que ser feito. Mas muito ainda fazia a Santa Ceia como uma festa. Não como um ato simbólico da morte de Cristo, mas fazia ainda sobre a festa do lado mosaico, ou seja, do lado da lei de Moisés. Eles comiam e bebiam do mesmo jeito. E o apóstolo Paulo vai repreender, porque a ceia do Senhor não é mais uma lembrança de festa, não é uma lembrança que você foi liberto, ou seja, o povo foi liberto do Egito. A Santa Ceia mudou. Agora é a morte do Filho de Deus que se tornou homem. E ele partindo lá do terreno para o lado espiritual. Então, se torna um ato sagrado para alguns. Esse ato sagrado a gente ensina que deve ser respeitado de cada um, porque o pão é pão, o suco de uva é suco de uva, mas do lado material. Mas do lado espiritual simboliza o corpo e o sangue derramado de Cristo. Quando ele fez a sua última Santa Ceia, ele explicou detalhadamente, o qual já nós acabamos de explanar poucos segundos atrás. Então vamos ler 1 Coríntios capítulo 11, versículo 17 a 22. Como eles faziam. Não estou julgando, é as escrituras que fala, está escrito. Nisto, porém, que vos dizei-vos, não vos louvo, não está glorificando, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Olha só, falando que é pior, se juntar todo mundo para festejar, ou tomar a Santa Ceia, para pior. Versículo 18. Porque antes de tudo, ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, em parte o creio. Ou seja, algumas brigas entre irmão e outro,
Né? Que tem um pastor passa a mão na cabeça, não sei o quê. Algumas coisas que não deveria ter dentro de uma igreja, dentro do povo cristão. Versículo 19. E até importa que haja entre vós heresia, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Então, aqui está falando, até que importa que haja heresia. Pode haver heresia dentro da igreja, mas a heresia está aqui, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Quem é sincero na palavra do Senhor, não aceita heresia dentro da igreja. Dentro da igreja pode ter, mas ele não aceita. Ele bate o pé, chama o pastor, chama o diácono, chama o obreiro e fala, está errado, não está na Bíblia. O que está fazendo está fora. Então aqui fala que deve fazer. Deve reclamar e deve mostrar dentro das Escrituras. Versículo 20. De sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Ou seja, não é para matar a fome, como fazia antigamente. Matava seu animal, usava seu sangue para fazer a sua oferenda, o seu sacrifício por você, e comia aquele animal em festa. Hoje em dia, quando Cristo veio, ele tirou o animal. Então acabou a festa. Não é festa mais. É um ato simbólico e sincero de coração. Porque comendo cada um, toma antecipadamente a sua própria ceia. Ou seja, nós temos casa para nos alimentar. Temos esposa para fazer alimentação, né? E assim, um tem fome e o outro se embriaga. Olha só. A pessoa ia com fome para a Páscoa ou para a Santa Ceia para encher a barriga. E outros iam para ficar bêbado, encher o caneco, encher a barriga de vinho, e ficar bêbado e fazer coisas que só bêbado faz, né? Quem já viu por aí? Só a misericórdia de Deus. 22. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Então não é na igreja que deve ser feito isso. Ou desprezai a igreja de Deus e envergonhai os que nada têm, e que vos direi, louvai-o-ei, nisso não vos louvo. Então o apóstolo Paulo repreendendo o povo, que ele estava falando que não é para fazer, porque não era a dignidade de uma santa ceia que o povo estava fazendo. Isso naquela época. Hoje em dia não tem aquele jantar, né? A ceia de Paulo. Agora eu vou falar a ceia de Paulo, não é de Paulo, é de Cristo. Ele está fazendo agora a ceia como Jesus ordenou naquele dia que ele fez a sua última santa ceia de seus discípulos. E Paulo vai mostrar aos discípulos que estão com ele, aos seus irmãos, como deve ser, como deve se comportar, e por que acontecem muitas coisas dentro das igrejas, na vida do cristão, porque faz as coisas erradas. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 a 32. Eu coloquei a ceia de Paulo aqui, mas está errado. É a ceia de Cristo. Paulo só está explicando por que fizeram tanta coisa errada. 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, o partiu e disse, tomai, comei, isto é meu corpo, que é partido por vós. Foi Jesus falando, ele está repetindo. Fazei isso em memória de mim. Foi Cristo falando, para se relembrar. Era a última ceia que ele está presente, de corpo físico. Ele só está agora espiritualmente, está lá com o Pai. Ele está presente na Santa Ceia daqueles que são dignos, daqueles que estão buscando se aperfeiçoar junto a Deus. Versículo 25. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este
cálice é o Novo Testamento, ou seja, uma nova doutrina do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Então, quando nós tomamos a ceia, estamos lembrando o último dia que Deus se tornou humano e estava no meio de nós. Ele agora é um ser especial, celestial, o qual voltou para junto do Pai. Porque todas as vezes que comeis este pão e bebeis este cálice, anunciai a morte do Senhor. Então, estava anunciando que ia morrer naquele dia, ia ser traído. E fala, até que ele venha. Ele falou que a próxima ceia, ele fala lá, se os irmãos guardou na memória, será no céu. Portanto, qualquer que come este pão ou bebe este cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Ou seja, você tem que pedir perdão pelos atos que cometemos. Às vezes você fala assim, eu não fiz nada de errado. Às vezes uma pessoa te pediu um pão e você tinha no bolso para comprar, não comprou e deixou de fazer. Se deixou de fazer, pecou. Então, temos que pedir perdão por tudo, até pelos nossos pensamentos. Às vezes você vê uma reportagem, eu parei de ver um pouco, e vê certos atos que acontecem que dá até raiva na gente. E isso, raiva e ira, é pecado. Então, temos que nos abster, ou seja, afastar dessas coisas da nossa vida pessoal, para não atingir a nossa vida espiritual. No 28 fala, examinai-se, pois, o homem. Quando fala homem, é homem ou mulher, tá? E na Bíblia não distingue. Assim mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo de Cristo, do Senhor. Ou seja, o sacrifício. Você não está dando uma trela para o sacrifício de Cristo. Se você vem para encher a barriguinha ou para tomar um vinho, você não está disseminando, você não está fazendo em memória, não está lembrando. Você vai falar, pastor, mas eu não estava lá. Sim, mas os nossos ancestrais estavam. Os nossos tataravô, por aí estava lá. E aqui deixou para nós esse mandamento, para nós relembrar o seu sacrifício. E lembrar que Deus já foi um ser humano. Deus, na sua onipotente, na sua misericórdia, deu seu filho que foi transformado num ser humano. Eu não me lembro agora o versículo, você que está lá, eu falei, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, Deus se fez carne, desde o Espírito, Ele se fez carne. Ele nasceu de uma mulher, como nós nascemos, e sofreu todas as amarguras, injúria e até a falsidade, mas ele venceu, cumpriu os mandamentos do Pai, que o Pai deixou para a humanidade naquela época do Egito. Ele cumpriu todos e restabeleceu uma nova ordem. Continuando no versículo 30. Por causa disto há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Muitos fracos e doentes, por quê? Não leva a vida espiritual a sério. Leva por brincadeira ou leva sem fé. Quando nós participamos da ceia, pegamos o pão e pegamos com fé, que está simbolizando o corpo de Cristo, torturado, chicoteado. Quando pegamos o cálice de vinho, que é suco de uva, mas lembrando da cor vermelha, o sangue de Cristo derramado na cruz por mim e por você, meu irmão, esse ato
que Deus sofreu antes de partir por nós para nos livrar da morte eterna. E muitos bebem e tomam a ceia do Senhor indignamente, em pecado e não pedem perdão, toma a sua ceia e vai embora e está nem aí. Então, por isso as doenças, por isso que há muitos crentes doentes, por isso que há muita enfermidade na igreja, porque falta nós liberar o perdão. Esse perdão a gente tem que ter. Tem que tomar a Santa Ceia do Senhor digno. Pedir perdão e fazer o possível e o impossível de não pecar mais. Para que sejamos justos e santificados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Então, às vezes o pastor fala assim: meu irmão, você não pode tomar ceia. Nesse ato, talvez eu peco, porque eu não julgo ninguém que vai tomar a Santa Ceia. Pelo contrário, eu falo: todo mundo que está dentro da igreja no dia de Santa Ceia, desde o pequenininho ao ancião, deve participar da Santa Ceia do Senhor. Os pequenos não têm pecado, que são ainda, não tem malícia, não tem maldade. Mas os mais jovens, devem pedir perdão, se humilhar a Deus, não ao pastor, e suplicar participar da ceia do Senhor. Não deixando de participar. Porque quando você pede perdão, se humilha a Deus, Deus apaga os seus pecados e aceita o seu propósito de restauração da sua vida espiritual. Então, nesse momento, você toma a ceia, o sangue do Cordeiro limpa aqueles pecados que você pediu perdão. A carne do Senhor restabelece e conforta o seu espírito. O seu espírito está machucado, magoado, ferido. A sua carne não, mas o seu espírito está. Ele fica de igual para a carne para lutar. Ou seja, ele está fortalecido no sangue do Cordeiro do nosso Senhor Jesus Cristo. 33. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntar para comer, esperais um pelos outros. É o que nós vamos fazer. Na hora de comer o pão, vamos comer todos juntos. Na hora de tomar o cálice, vamos tomar tudo junto. Mas se alguém tiver fome, come em casa, para que vos não ajunteis para a condenação, quando os demais ordená-la quando for ter convosco. Então espero que todo mundo tenha jantado, não esteja com aquele propósito de comer como comida, mas como uma comida celestial. Essa é a mensagem que Deus me deu para trazer hoje para a família. A Santa Ceia começou em família, começou dentro de cada lar do povo de Israel. E assim nós nos tornamos uma família, a família celestial. Vamos ficar de pé, vamos fazer a oração para nós terminar nosso culto. E vamos prosseguir depois que terminar a Santa Ceia. É um ato simbólico, um ato religioso. Muita gente não gosta de falar religião, mas eu gosto de falar porque é um ato que Deus deixou para mim, deixou para cada um de nós. E nós vamos fazer com fé em Cristo Jesus. Eu vou orar e depois vamos encerrar. Senhor, meu Deus, meu Pai, quero te agradecer, Pai amado, pelas palavras que tu colocaste na minha boca, Pai. Eu creio que todo mundo entendeu o significado da Santa Ceia do Senhor, Pai. Que muitos que estudam, são PhD em teologia, por aí fora, fala que a Santa Ceia é uma blasfêmia. Porque nós estamos na graça, não merecemos tomar a Santa Ceia. Mas Cristo Jesus deixou bem claro nas suas palavras que devemos participar. Porque não participa desse ato simbólico, mas sagrado. Porque quando nós tomamos a Santa Ceia, antes de tomar, antes de degustar, nós pedimos perdão. Não da boca para fora, mas do Espírito para com Deus. E Deus testifica o nosso ato. Eu sei por mim, Pai,
e oro para minhas ovelhas, meus irmãos, que também faça isso de coração. Não posso julgá-lo, mas tu sabes. Cada coração são sinceros a ti, e cada um busca a perfeição, ou seja, santificar, para ficar junto cada vez mais ao seu lado. E naquele dia vamos tomar a Santa Ceia contigo, com o Pai, tu disseste. Então, enquanto nós não tomamos a ceia contigo, vamos tomar aqui, relembrando o seu sacrifício, o amor de Deus que deu seu Filho para morrer por nós. Eu te agradeço, Deus, por ter misericórdia e dado o seu Santo Filho. Eu agradeço o seu Filho, Jesus, por ter morrido por mim, morrido pelos meus irmãos, morrido pelos meus amigos que estão assistindo esse culto. Pai, eu agradeço por tudo, em nome do seu Filho amado, Jesus Cristo. Faça por uma mão assim. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor e as doces consolação do Espírito Santo de Deus estejam com todos. E que a todos que digam, que acredita, diga amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então, vamos em paz para os nossos lares. Vocês que estão ouvindo, tenham uma semana abençoada com Deus. E você que não tem Cristo no coração, não perca essa oportunidade. Aceita Cristo e venha cear conosco. Fique com Deus e Deus nos abençoe.